Olá a todos, Shalom! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O meu nome é Cat e aqui neste canal nós falamos sobre teologia, que é o estudo, o conhecimento do transcendente, do Theos, de Deus ou de deuses. Hoje eu vou falar sobre um assunto que tem me incomodado, que é você ver pessoas que um dia já foram religiosas, né? E viraram a casaca. A maioria deles, eu diria que mais de 90% deles, já foram cristãos. E hoje renegam a sua fé e dizem que Deus não existe. São os ateístas. Por definição, o que é ser ateu? O ateu, ele não crê em nada que seja Theos, que seja transcendente. Ele também não crê, por definição, né, que a consciência, ela retorna, ela subsiste, como se fosse um renascimento, né, a sua consciência volta. Nem sequer nisso um ateu, por definição, acredita. Então é muito difícil a gente já encontrar um ateu de verdade, né? Porque não pode crer em absolutamente nada disso. Bom, mas o que tem acontecido? Pessoas que já foram religiosas, que já professaram uma fé, geralmente a fé cristã, vou falar que dentro do ambiente mais nacional, dentro do nosso país, né? Cuja maioria da nossa população é cristã, sendo eles protestantes ou católicos ou espíritas, kardecistas e enfim, e etc. Ou quem não pratica nada, mas crê em Jesus. A gente tem que considerar todas essas pessoas que creem em Jesus são cristãos, né? E aí, certas pessoas decepcionadas com a sua fé, decepcionadas com a sua igreja, passaram agora a não acreditar. Jesus é um mito, Deus não existe, tá tudo bem, o cara pode ser o que ele quiser. Não é normal uma pessoa que esteve na igreja, frequentou a igreja durante anos e estava lá por conta de um ser que não existe. Ele estava lá forçado, mas agora Deus não existe mais. Já não é normal. Uma pessoa dessa não é normal, né? Bom, não obstante, alguns desses resolveram militar, é isso mesmo, militar contra o cristianismo, contra a fé, contra a igreja. E aí eles criam lá seus canais no YouTube, ficam ofendendo pessoas na rua. Hoje eles são pregadores. Sim, ateus pregadores. Pregadores de ódio. Ódio cristão. Eles odeiam o cristianismo. Eles são cristofóbicos. Eles têm fobia do cristianismo. E aí, alguns vão dizer, mas eu tenho ódio do cristianismo, não do cristão. Mas você não respeita então o cristão. E você já foi um. Então, olha, que coisa mais sem sentido, mais desconexa. Né? E essas pessoas, nessa sua militância cristofóbica, anticristã, antirreligiosa, eles começam a zombar das escrituras. Aí eles zombam das escrituras judaico-cristã, desrespeitam o judaísmo, desrespeitam o cristianismo, desrespeitam a religião islâmica, que é oriunda da religião abraâmica, né?
Ou seja, desrespeitam a todos, zombam das escrituras. Mas não zombam do Alcorão, né? E aí criam vídeos, canais, com chocarrices, com perguntas que na verdade não são perguntas, são zombarias, coisas absurdas, né, do nível. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o tipo de pessoa que eu estou me referindo. Aí o cara faz um vídeo lá e ele tem seguidores, tá, gente? Tem seguidores, tem gente que segue isso. Aí coloca lá. Se Noé colocou todos os animais na arca, ele colocou um urso polar? Gente, um pouco de conhecimento cultural da humanidade, né, de como era a vida na Terra há milhares de anos, não faria com que a pessoa fizesse uma pergunta dessa. Ela está zombando da fé alheia. Fé essa que um dia ele professou. Vocês não podem se esquecer disso. Não se esqueçam, tá? Então ele zomba do que um dia ele já foi. Ele não evoluiu, ele regrediu, porque hoje ele prega ódio, tá? São preconceituosos religiosos, pessoas preconceituosas que se colocam superiores por ser ateu. Ah, por quê? Você crê no ser invisível. Eu não sei o que é a ciência. Nem conhece ciência nada, nem sabe o que é. Nunca fez um trabalho de pesquisa, nunca fez um trabalho científico, sequer sabe o que é ciência. Que hoje em dia tudo é ciência, mas a pessoa nem sabe o que é ciência. Né? Um pouquinho de tentativa de conversa com esse tipo de gente, você já vê que não tem conhecimento de nada. Bom, e aí eles vão, e aí vão formando grupinhos e tal. Esses grupos, qual é o objetivo? Por que que eles se reúnem? Por que que eles se unem? Qual é o objetivo? Combater o cristianismo. Alguns desses têm sim conhecimento, são poucos, mas tem. Você vai encontrar dentro desses alguns professores universitários que têm sim uma gama de estudos, um currículo acadêmico muito bom, uma excelente formação e tudo mais. Eu não vou aqui desmerecer nada disso, né? É mérito. A pessoa que estudou, que ela conquistou ali os seus diplomas, ele tem o seu mérito, porque a gente sabe que não é fácil, né? Tirando essa questão, você usar do seu conhecimento, daquilo que você estudou, né, da sua, vamos colocar assim, da sua autoridade acadêmica, entre aspas, bem entre aspas, para usurpar da fé, para denegrir uma religião, porque você não aceita, porque você não consegue lidar com a ideia de Deus. Então, você pega o seu currículo acadêmico para querer zombar da fé alheia? Você não tem respeito ao Brasil? Você não tem respeito ao povo brasileiro, não? Do que vale o seu currículo? Do que vale a sua academia? Do que vale o seu diploma? Se você usa ele para disseminar ódio, mentiras, preconceito, cristofobia. Esses caras, e aí eu vou voltar a generalizar aqui os ateus de hoje, militantes, né? Eles disseminam ódio, desrespeito, preconceito, cristofobia. E eles se reúnem com esse intuito, né? Como ridicularizar a fé cristã. Como desmoralizar o cristianismo. Como ridicularizar, zombar de Cristo. É isso que eles fazem, tá? E aí eu te pergunto,
Esse tipo de pessoa não deveria nem ter voz. Quem dissemina ódio, preconceito religioso, sequer deveria ter canal no YouTube. Que tá disseminando ódio, né? Mas é uma democracia, as pessoas têm que ter o direito de falar. Mas esse direito vai até que ponto? Até que ponto vai esse direito? E, infelizmente, você tem aquelas pessoas fracas, pessoas que frequentaram ali, talvez, uma igreja, fizeram primeira comunhão, tal, porque é cultural, né? É do nosso país isso. Foram já coroinhas, talvez, já frequentaram alguma religião, talvez crianças indo junto com os pais. E aí, depois, entenderam que aquilo não faz sentido para elas, que elas não aceitam, aí, e tudo bem, né? Acho que nosso Estado é laico, a pessoa, ela segue uma religião, não, ela vive a sua fé ou a falta dela como ela quiser. Mas daí, você transformar isso em discurso de ódio? Não, meus amigos, isso tá errado, né? E aí, o que acaba acontecendo? Resultante de tudo isso. Você tem aqueles mais fracos, né, que se deixam levar por discursos pobres em conteúdo, porque é muita desconstrução, é muita mentira. Muitos deles seguem, que é incrível, assim, né? Uma pessoa que não tem mérito nenhum, né, no mundo acadêmico, no mundo científico, não é nada, não representa nada, não é ninguém. Joseph Atwill, né? O que o Joseph Atwill, ele propaga? Já foi cristão, como eu disse para vocês, mais de 90% deles já foi cristão, se decepcionou, né? Virou a casaca. E hoje a luta dele é combater o cristianismo. Então ele quer mostrar que o cristianismo ele foi criado tão exclusivamente por um poder de Estado para subjugar, dominar a sua civilização, o seu povo. E ele entrou aí nessa luta, não tem representatividade nenhuma. Mas, como tudo aquilo que é polêmico hoje em dia é o que dá view, é o que dá like, ele tem lá, né, os seus muitos adeptos e seguidores, inclusive aqui no Brasil. E aí, muitos desses que estão aí na internet, né, se valem desse discurso do Atwill, que não tem fundamento histórico, arqueológico, acadêmico, né, não tem... Jesus não existiu, Jesus é um mito. Muitos vão dizer isso, né? A academia, hoje em dia, ela sequer questiona se Jesus existiu ou não. Já houve muito esse debate, né? Já buscou-se ali entender, buscar informações se Jesus realmente existiu ou não. Isso já aconteceu muito na academia. Vira e mexe, surge um ou outro que questiona novamente. Mas você tem tantas evidências históricas de que Jesus existiu que isso não é mais debatido na academia. Um ou outro se levanta questionando de novo, mas isso já tem todo um aparato histórico, arqueológico, são muitas evidências, né, para dizer que ele não existiu. Até aí, eu não vejo assim, questionar, eu acho que as pessoas podem questionar, né, é saudável o questionamento. Mas é como eu disse, é o que você faz com isso. O que eles estão fazendo é transformando isso numa militância, né? Porque o ateu mesmo, ele não se preocupa se você é cristão, se você não é cristão, se você é judeu. Para ele, não faz diferença. Agora, eles querem militar contra, né? Essas pessoas, elas são perigosas. Começa com um discurso de ódio. Amanhã é ataque. Amanhã é perseguição. Gente, não começa do dia para a noite. Começa com um discurso aqui, um discurso ali.
E aí um vai aceitando, o outro vai aceitando, e quando você vai ver, né? Começa-se uma perseguição de verdade, real, a pessoas religiosas. E isso o mundo, a história da humanidade está aí para nos mostrar que é assim. Então, o vídeo de hoje fica aí uma reflexão sobre o que está acontecendo, né, com o mundo da internet, o que a internet tem produzido, a quem a internet tem dado voz. Será que pessoas com discurso de ódio deveriam ter voz para falar, para disseminar o seu ódio, a sua zombaria, para ridicularizar a fé alheia, que um dia eles já professaram? É algo para a gente refletir, é algo para a gente pensar. Eu, particularmente, para mim, a partir do momento que não respeita o outro, já não merece o meu respeito, né? Se desrespeita a fé do outro, não merece o meu respeito. Então, o meu respeito, essas pessoas não vão ter. É isso. Bom, foi um vídeo assim reflexivo, algo para vocês pensarem, tá bom? Obrigada a todos por ficarem até aqui e shalom.